Meu nome é Nancy Lima, sou especialista neurocomportamental e neste vídeo eu quero falar com você sobre a importância do que dizemos e falamos às crianças e como podemos fazer para ajudá-las a superar alguns desafios do dia a dia. Recebi uma pergunta referente ao vídeo postado no canal 5 estratégias para superar o medo. Se você ainda não viu, vou colocar na descrição para que você possa ver. E a pergunta dizia o seguinte: Nancy, você pode me dar alguma dica de como lidar com o medo irracional em crianças? Meu filho está com 6 anos e vira e mexe deixa de ir ao quarto sozinho ou ao banheiro por ter medo de monstros. Então comecei a pensar e vi que tinha muitas coisas para serem ditas, e então pensei que outros pais, outros avós e também educadores poderiam se beneficiar com aquilo que eu estava escrevendo. E então eu fui buscar outras informações e achei muitas coisas e que poderia fazer vários vídeos, mas eu tentei me concentrar ao máximo para responder a pergunta. As crianças possuem vários tipos de medos e esses medos aparecem e desaparecem em determinadas fases da infância, sendo que alguns eles podem continuar até a fase adulta. Alguns medos eles são provocados pelos adultos numa forma de tentar obter certo controle de obediência, como não vai ali que tem uma cobra. Outros medos adquiridos diante de situações enfrentadas pela criança, por aquilo que ela assiste na TV, pelos desenhos e até mesmo o que ela escuta dos pais, dos irmãos, dos colegas. Eu não sei hoje o que estão se cantando para os nenês, mas há um tempo atrás era o boi que vinha pegar a gente, a cuca também vinha pegar a gente, tinha o pai que tinha ido para a roça e ele foi fazer o que lá, gente? Mas olha como fica a cabeça da criança. Será que o pai volta? A mamãe também foi trabalhar, mas a mamãe estava lá embalando. Tinha o homem do saco também, gente, eu morria de medo desse homem do saco. A criança constrói algo na mente dela e nem sempre é o real, e isso pode vir a trazer um sofrimento para a vida dela. Eu lembro que quando eu era pequena, tinha uma foto minha que era eu sentada num barco sozinha, e eu lembro muito bem que eu senti uma tristeza quando eu olhava para aquele barco, me via ali sozinha, e eu falava assim, gente, tadinha de mim, eu fiquei tão sozinha naquele barco pequenininha. E depois eu me lembro que quando eu falei para minha mãe, claro que eu era criança ainda, ela falou que eu não estava sozinha, que meu pai estava segurando na ponta do barco e que ele só não tinha saído na foto. Que alívio que aquilo me trouxe, me fez sentir que eu não tinha sido deixada ali sozinha. Olha como a mente pode produzir um sofrimento de algo que não é real e as crianças não têm algumas noções do que é real. É muito importante saber por que a criança tem o medo, o que levou ela a sentir esse medo, porque isso pode interferir no seu desenvolvimento. No meu último vídeo, falei da importância de fazer as crianças a entenderem suas emoções para poder ajudá-las a organizar e a montar repertórios de emoções e assim elas conseguirem a fazer melhor a regulação da emoção. Às vezes não é por maldade, mas não prestamos atenção no que estamos dizendo. Por exemplo, você fala para o seu filho, para o seu sobrinho, neto, 1, 2 vezes a seguinte frase: não vá lá porque tá escuro. E daí? Imagine uma criança que já tem um imaginário muito fértil. O que ela pode pensar desse escuro? Se você não completar o que você quer dizer com aquilo, ela vai fazer o escuro segundo o que vier na mente dela. E aí pode ser tanto coisas negativas como pode ser positiva também, mas a maioria das vezes é sempre negativa. Complete a frase: não vá lá porque está escuro e você pode se machucar, porque você não vai enxergar, você pode bater a perna, tropeçar. Então a criança fecha o raciocínio na cabeça dela, a não ser que você queira realmente assustá-la, e aí você corre o risco de atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. E quando amamos, não é isso que queremos fazer, não é mesmo? Vá com a criança até onde ela tem o desconforto da emoção. Não é só o medo, pode ser uma tristeza também. Vai lá 1, 2, quantas vezes for necessário. O medo instalado pode ter sido construído por um reforço neural acentuado por aquela emoção. Então é importante que um adulto acompanhe mostrando a possibilidade dentro da situação para que ela crie novos caminhos neurais. Preste muita atenção no que você fala para as crianças. Tudo que aprendemos fixa-se em nossa mente por caminhos neurais que se conectam às nossas memórias. E dependendo do quanto intenso foi aquela emoção, mais forte ficará registrado. Por isso, não podemos ignorar ou subestimar o medo de uma criança.
Outro ponto muito importante, somos pessoas diferentes uma das outras. Uma criança pode ter nascido e crescido no mesmo ambiente que outra. O que para uma pode tirar de letra uma situação, para outra talvez tenha um outro impacto. Cada um tem uma personalidade, o seu tipo de perfil comportamental também conta muito. Então não espere que elas respondam da mesma maneira e da mesma intensidade. Respeite cada uma com a sua própria individualidade. O universo infantil é cheio de monstros e fantasmas e é muito natural encontrar situações em que eles aparecem para amedrontar as crianças. E normalmente esses bichos imaginários despertam o medo das crianças quando elas menos esperam, durante a noite, no meio de uma brincadeira, na escola, enfim, dentro do universo que ela vive. A criança não tem a mesma percepção que o adulto tem para entender as coisas, mas isso todo mundo sabe, então quero trazer o que alguns pesquisadores constataram sobre o medo das crianças. Um estudo feito em 2005 mostrou que quando a criança entra para a escola, ela encontra um ambiente cheio de crianças barulhentas e adultos estranhos. Ela fica com medo de se perder naquele novo espaço, desconfia dos colegas e acaba desenvolvendo alguns medos sociais. O autor deste estudo alerta que as crianças acabam refletindo isso em sonhos e aquilo acaba fazendo parte do que elas acham que é real. Este mesmo estudo mostrou que o medo do escuro é universal, acaba sendo um medo, vamos dizer que natural, e que no máximo 5% das crianças que têm pesadelos ou manifestações constantes de medo necessitam de algum tipo de tratamento. A respeito dos medos das crianças em idades diferenciadas, um estudo em 2011 trouxe algumas informações. De 0 a 1 ano, elas têm medo de lugares e de pessoas estranhas. De 2 a 3 é quando a criança começa a ter contato com o mundo. Ela tem medo de ser esquecida na escola, de ser abandonada, porque ainda ela tem os pais como o único ponto de segurança da vida delas. De 2 a 4 anos, elas têm o medo do escuro e de barulhos. E nesse período também tem o medo de dormir sozinho. De 4 a 6 anos já está na fase do medo do sobrenatural, dos monstros, das bruxas, dos vampiros. E este período é quando a imaginação da criança está a todo vapor. Este medo pode ser relacionado também ao que a criança assiste na TV. De 5 a 6 anos, o medo do mundo, onde as crianças estão mais voltadas para os perigos da realidade. De 8 a 11, quando a criança começa a ter medo da morte e também ela teme muito a perda de familiares. E de 12 a 18 é muito comum o medo de não ser aceito. E esse é um assunto que eu gostaria de abordar em um outro vídeo, porque eu acho muito importante falarmos disto. Não quero abordar aqui a representação social dos medos. O que é isso? É que uma criança tem medo de algo específico representado por algo mais profundo que está por trás de uma situação. Isso é um outro assunto e eu não quero abordar porque envolve muitas outras questões e outras particularidades também. O importante é perceber se o medo, a tristeza ou sentimentos relacionados estão paralisando a criança, mesmo você estando ali para ajudar, para mostrar novas possibilidades de enfrentamento. Se estiver atrapalhando a rotina da criança, a interação social, e isso persistir por muito tempo, é aconselhável sim a levá-la num profissional especializado para ver se há algo a mais por trás daquele medo. Vimos que alguns tipos de medo são naturais em algumas fases da vida das crianças e que elas vão superar ou trocar por outros medos. E cabe a você, papai, mamãe, vovó, professores, ajudá-las a compreender que isto faz parte da vida delas e mostrar a condição que cada uma tem de superar aquilo, mostrando possibilidades de enfrentamento. Vá junto com a criança, mostre solidariedade, mostre que você é suporte para ela e não zombe ou desmereça o medo dela e de ninguém. Somente quem passa por uma situação desafiadora sabe o valor e o peso que aquilo tem. Ensine a criança a ser muito mais inteligente emocionalmente do que você foi na época que tinha a idade dela. E aí você verá o adulto forte que ela se tornará. E para este vídeo chegar em muitas outras pessoas, é importante que você curta, se inscreva no canal e não esqueça também de ativar o sininho. Estamos falando de inteligência emocional para todos.